Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, vídeo novo na área para você se atualizar sobre o nosso Flamengo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa negociação do Flamengo com o Internacional que é caloteiro e não tem vergonha de ser, tá? Vamos falar o português claro aqui, tá? O Inter, ele é caloteiro e ele não tem vergonha de ser, ele já perdeu completamente o pudor. O Flamengo, como você sabe, tem o interesse no Vitão e aí o Flamengo busca essa negociação com esse zagueiro. Além disso, que tem o zagueiro do Internacional, além disso tem um outro e novo zagueiro que também passa ali pela análise e pela aprovação do Flamengo e aí busca essa negociação. E o José Botto, ele teve ali uma entrevista exclusiva, né, com a imprensa portuguesa, ele deu algumas respostas, falou muito sobre o Flamengo e tal. Cara, algumas respostas ali, alguns temas eu considero, tá, particularmente, eu acabo ali concordando com o José Botto, mas tiveram outras respostas ali que eu não concordo não, tá? E tudo isso eu vou trazer nesse vídeo aqui pra você. Chega junto aí, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é sempre muito importante aqui pro nosso trabalho, é muito importante aqui pro nosso canal, e muito obrigado pelo apoio e muito obrigado pelos novos inscritos. Valeu demais aí por essa força, sejam todos muito bem-vindos com esse nosso compromisso aqui de todos os dias falar sobre o nosso Flamengo, notícias, opiniões, análise e informação. Tudo verdadeiro, tá, meu irmão? Chega junto aí, seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui sobre o Vitão, porque é o seguinte, o Flamengo tá negociando ali com o Internacional já tem um tempo, né? Não é de agora, como você sabe, o Flamengo tem um interesse ali sobre o Vitão, o Internacional, até por estar precisando de uma grana, ele tá super inflacionando também o seu zagueiro, né? Tá super valorizando, né, financeiramente no mercado, e aí o Flamengo havia feito uma proposta pro Internacional por cerca de 9 milhões, tá? A gente tá falando de 9 milhões de euros, tá? E aí essa proposta ela seria mais ou menos da seguinte forma. Sabe aquele valor do Thiago Maia que o Internacional não pagou o Flamengo, cara? O Internacional não pagou o Flamengo. O Internacional contratou o jogador, usufruiu do jogador na competição e não pagou. Por isso que quando eu falo do fair play financeiro, entre algumas categorias do fair play financeiro, uma das mais importantes é você penalizar o caloteiro. Porque você usa, você não paga, e aí, por exemplo, o Fortaleza e o Ceará disputou rebaixamento com o Inter. Vamos imaginar que o Thiago Maia tivesse tido um impacto imediato, né, e conseguiu, graças ao Thiago Maia o Inter não caiu. Você já pensou o Ceará e o Fortaleza que, hipoteticamente, pagam ali tudo certinho, tudo beleza, tal, tá, não tem dívida nenhuma, mas só que não consegue convencer e contratar jogadores com mais grife. Não consegue, o Inter consegue pelo seu tamanho, mas não paga e o Inter consegue. Então assim, não dá, irmão. Tem que ter o fair play financeiro envolvendo, sobretudo, essa questão, pois tem caloteiros no futebol brasileiro. E aí o Inter, como é que foi então a proposta? O Flamengo chegou 4, sabe esses 4 milhões, Inter, que você tá me devendo? Vamos fazer o seguinte, vamos abater esses 4 milhões, tá? Então vamos embora. Vocês estão me devendo, eu não vou te devolver. É só o que faltava. Então eu não vou te pagar esses 4 milhões. Além disso, sabe esses 4 milhões que vocês não pagaram desde então? Tem juros, irmão. Não é assim, você fica devendo e não paga. Tem uns juros. Então, vamos colocar aí cerca de mais ou menos 700 mil, quase 800 mil euros de multa sobre esses 400 milhões. E além disso, eu vou te dar mais 4 milhões de euros, o que dá 800, né? Praticamente 9 milhões. E aí vamos fechar por 100% do Vitão. Beleza? O Internacional não quer. Segundo a imprensa gaúcha, o Internacional precifica o Vitão em 10 milhões. Até aí, ok, ele precifica quanto ele achar que deve. Só que ele quer que o Flamengo tire os juros. Inacreditável. Flamengo, eu tô te devendo 4, mas não cobra juros de mim, não. Tire os juros e isso não acabe abatendo do valor total. Então, o Flamengo precisaria pagar mais 6 milhões sem cobrar juros, mas contando já com aqueles 4 que o Internacional deu calote e não tem vergonha, né? Falta vergonha, a verdade é essa. Essa é sobre o Vitão, tá? E a outra informação que tá lá na análise do Flamengo e tal, é aquilo, né? Cara, terão vários, né? É normal, né? Vários jogadores. O Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tá atrás de um zagueiro. Minha opinião, tá, meus amigos? Eu acho que o Flamengo precisa contratar um zagueiro. Chega num momento da temporada que você era nítido, né? Por uma questão física dos jogadores. É porque o Léo Pereira conseguiu fazer um final de temporada extraordinário, inclusive sobre o aspecto de frequência, não estando fora.
Se o Léo Pereira ficar fora, meu irmão, o Flamengo ia penar no finalzinho da temporada, porque era aquilo, né? O Léo Ortiz machucado, o Danilo entrava, mas também poderia ficar fora, não ia ter zagueiro. Entrou o João Vitor, que é um tema que eu vou falar pra vocês. Vocês viram a resposta do Boto sobre o João Vitor? Vou falar sobre isso, então acho importante o Flamengo contratar um zagueiro. E esse zagueiro, novo, inclusive, é o Jair. O Jair tem apenas 20 anos. Eu não sei se vocês acompanharam na temporada passada, né? Ele estava no Botafogo, e aí foi uma passagem muito rápida, né? Pelo Botafogo, foi bem no Botafogo, e aí o John Textor, aquele pacotão que o John Textor fez pro amigo lá, grego, dono lá do Nottingham Forest, pois bem, o Jair foi um desses jogadores que estava ali no pacotão, né? Tem o Igor Jesus também e tal, vários outros. E aí ele foi lá e mandou o Jair pra lá, pra Inglaterra. Só que o Jair lá não tá jogando, cara. O Jair tem 2 jogos só, cara. Apenas 2 jogos. E assim, embora tenha, né, um investimento ali do Nottingham Forest, mas não está sendo utilizado. Talvez o Nottingham já queira, né, pegar ali um valor de volta e aí abre uma negociação como essa. O Jair, apesar de ter somente 20 anos, eu acho que ele está até precisando tomar uma decisão mais assertiva, tá? O empresário dele, para ele se estabilizar no futebol. Qualidade ele já mostrou. Ele já nessa curta passagem, né, dele, né, na carreira profissional, ele já tem uma passagenzinha ali bem rápida no Santos. O Botafogo viu um valor nele, contratou, deu o resultado imediato, já vendeu para fazer grana, o John Textor, e já está no Nottingham Forest. Então, com apenas 20 anos, ele já pode, o Flamengo, por exemplo, já seria o seu 4º clube na carreira. Eu acho que é um momento de estabilidade agora pro Jair. Chega num clube, fica um pouco mais, se desenvolve e tem idade para isso. Então, o Flamengo ali de olho no zagueiro do Nottingham Forest. Claro que, havendo, né, cara, essa negociação, né, se desenvolvendo, o Flamengo estando próximo, proposta, ainda não tem proposta, tá? Eu gosto de atualizar vocês, não tem proposta do Flamengo para ele, mas aí eu vou trazer o vídeo individualmente, não só sobre ele, como qualquer outro jogador, como ontem, por exemplo, eu ainda falei bastante aí sobre o Tati Castellanos, vou falar sobre esses jogadores para você ficar por dentro, tá? Pode deixar. Falando sobre agora o José Boto, né, deu essa entrevista, enfim. Deixa eu só passar um recado rápido para vocês, pois com o nosso cupom GODOY você tem desconto lá no site da GoCase para adquirir aqueles produtos oficiais do Flamengo, como por exemplo, capa de celular. Eu tenho um monte, né? Eu tenho capa de celular, que é da GoCase, essa garrafa térmica aqui é oficial do Flamengo e tem o meu copo térmico também personalizado, que eu coloquei o meu nome, tá? Todos os produtos são oficiais, todos os produtos são licenciados, você pode personalizar com o seu nome ou com o nome de quem você preferir, obviamente, e com o nosso cupom GODOY você tem desconto lá no site da GoCase. Essa capa de celular, por exemplo, você compra uma capinha, você ganha outra. Então, sai 2 pelo preço de uma. Utiliza o nosso cupom, faz aí um pack de produtos e aproveite o desconto, tá bom? Link na descrição do vídeo no nosso comentário fixado. O José Boto deu uma entrevista exclusiva para a imprensa portuguesa. E aí ele falou sobre jovens jogadores, ele falou especificamente sobre o João Vitor, inclusive ele nomeou, né? Ele falou abertamente. Ele falou sobre o Palmeiras, ele comparou o Flamengo, ele falou sobre torcida e etc. Entre algumas das respostas, ele disse o seguinte: no Brasil, os fãs influenciam muito as decisões. Era impossível ir buscar o Nuno Mendes com 18 anos. Eles querem nomes. Minha primeira opinião, tá? Sobre essa entrevista. Primeiro que me assusta dirigente se influenciar por opinião de torcedor em rede social. Se o José Boto ou qualquer outro dirigente se deixar influenciar por reação imediata de torcida, seja do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, não importa, em rede social, a primeira coisa que você tem que fazer então é mandar embora o seu scout. O caso do Nuno. Se hipoteticamente o Flamengo tem o interesse em contratar um Nuno ou um novo Nuno, onde o scout analisa, vê que o cara tem muito potencial, que é um jogador com talento, que você vai ter que precisar trabalhar, lapidar, mas só que a reação imediata do torcedor vai rejeitar, porque o torcedor desconhece. A gente rejeita tudo que a gente desconhece. A gente rejeita mudança, a gente rejeita o desconhecimento. É natural. E aí ele vai deixar, então você manda tudo embora, você não precisa. Porque se for para ir nos nomes óbvios, para ter em aspas, a aprovação da torcida, então você não precisa de scout.
para fazer esse trabalho para você. Então, eu discordo, tá? Dessa... É uma constatação, eu entendo, mas eu discordo se você for para seguir esse caminho, tá? Além disso, o José Boto compara com o Palmeiras dizendo o seguinte: o Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um sub-17. O João, né, de zagueiro, que não esteve mal. Não, ele foi mal, tá? Mas teve ali um erro. Vai ser um zagueiro top de Europa, 5, 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que o menino daquela idade precisa. Não foi somente erro, né? Ele acabou indo mal, não é à toa que foi substituído e tal, por não estar preparado. Então é o seguinte: se o Flamengo tem, e o José Boto tem, essa preocupação com o lançamento de jogadores e que os erros podem culminar e abreviar e podar um potencial do garoto ou até mesmo o futuro do clube, então você tem que preparar melhor esses jogadores. Onde? Como? É difícil? Campeonato estadual. Porque é o seguinte: o João Vitor, como qualquer outro garoto da idade do João Vitor, ele está despreparado? Sim. E ele tem que estar despreparado. Se ele estiver preparado, tem alguma coisa errada. Porque é um cara que não tem experiência, é um cara que não tem minutagem. Como é que ele vai estar preparado? O atleta só vai se preparar atuando, jogando. O que ele fez na base, ficou na base. No profissional é uma outra categoria, é um outro universo. Então, o que ele fez na base não serve como parâmetro no profissional. O profissional é uma outra, o tempo de bola é outro, é completamente força, completamente diferente. O João Vitor, ele atuou jogos, né, com a garotada, e aí depois ficou um longo período, e aí entra numa reta final de um campeonato. Ele foi muito mal, isso é um fato. Ele foi muito mal. Poderia ir bem, mas ele foi mal. Agora, se ele joga mais jogos que não valem nada, sobretudo no início da temporada, a probabilidade dele não ir tão mal é maior. Probabilidade. Isso também não pode pedir. O cara talvez vai mal, porque vai mal mesmo. Você não tem controle sobre isso. E tem um outro aspecto. Vale para João Vitor, que tem 18, para Jorginho, que já está lá para seus 34 anos, para Bruno Henrique, vale para os mais jovens e para os mais velhos. O clube, ele tem que dar uma estabilidade emocional para o atleta com profissionais da área. Porque a pressão, ela vai existir, a pressão na mídia social, na rede social, na arquibancada, na rua, ela vai existir. E o jogador ele vai precisar conviver com essa pressão. Em algumas vezes, a pressão é até acima do tom, mas o atleta vai precisar, é o ônus, ele vai precisar. Agora, o clube precisa ajudar com estabilidade emocional, com profissionais que podem ajudar ao atleta a desenvolver esse equilíbrio e essa inteligência emocional. Porque senão, não tem como. Principalmente quando a gente está falando de Flamengo, tá? Tem um trecho que eu já falei várias vezes com vocês, várias vezes. Isso não é exclusivo do José Boto, não é exclusivo do Flamengo de agora, da temporada. Já falei isso e o Boto acabou, né, confirmando. No Flamengo é preciso trazer jogadores prontos para jogar. Isso bate até com o que a gente tem falado, né, sobre o desenvolvimento do atleta e tudo. E ele fala também sobre o planejamento, e eu concordo, cara, do Flamengo para a próxima temporada. Ele diz que, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão. É importante o Flamengo manter esse foco no Campeonato Brasileiro. Campeonato de 38 rodadas, que já vai começar daqui a pouco. Já vai começar, cara. A gente já está cerca de um mês da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Loucura, né? Pensar isso, mas é verdade. E aquilo, você tem as prioridades. Libertadores, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. A Libertadores você perde um pouco o controle por uma quarta-feira ruim, você pode ser eliminado. Mas, de qualquer forma, faz uma primeira fase decente, se classifica bem, decide os jogos, né, em casa, tal. O caminho do Flamengo foi bem, né, da contramão, decidindo sempre fora, jogo encardido, jogo difícil e tal. Decide ao lado do seu torcedor. E o Campeonato Brasileiro. Rodada, porque quem sabe nessa próxima temporada de 2026 a gente pode estar falando, ó, de mão cheia, as duas, sem fax, não é isso? Seria o decacampeonato, o 10º campeonato do Flamengo. Então o ano de 2026 pode ser também muito especial para a nossa história, conquistando 10 campeonatos brasileiros sem fax. Vamos pegar o asterisco do Abel e vamos dizer, né, vamos constatar aqui, sem fax. Galera,
Vou atualizando vocês todos os dias com vídeos por aqui. Chega junto, deixa o seu like, deixa sua curtida. Você que não viu ainda o vídeo do Tati Castelhanos, que na minha opinião é uma peça que, assim, entraria, um encaixe perfeito ali para a ideia do Filipe Luís. Fica com o vídeo agora, então, do Tati Castelhanos, atacante da Lazio, tá bom? Grande abraço, tamo junto, confira aí o vídeo e valeu!